Paz do Senhor, meus irmãos, sou o pastor Rocha. Estamos aqui agora com o propósito de gravarmos a nossa sexta aula, que são os livros de 1º Crônicas e 2º Crônicas. E este também é o nosso quarto vídeo. Meus irmãos, crônicas a princípio. O que é crônicas? É um registro de acontecimentos históricos. Então, crônicas é registro de acontecimentos históricos. Que, na verdade, esse livro, tanto o livro de 1º Crônicas e 2º Crônicas, eles repetem os fatos que estão sendo contados nos livros de Samuel e livro de Reis. Autor desse livro, provavelmente, Esdra. Segundo a tradição judaica, foi Esdra que escreveu o 1º Crônicas e também 2º Crônicas. Data dos fatos. Esses fatos aconteceram no século IX, mas eles foram registrados depois do exílio. Olha, o livro de Crônicas esses registros foram feitos depois do exílio, depois do cativeiro, provavelmente no ano 430, antes de Cristo, século V, no finalzinho do século V. Já no finalzinho aí, também do Velho Testamento, das escritas do Velho Testamento. Propósito: restaurar o amor a Deus e os hábitos de adorá-lo como seu povo dependente e fiel. O objetivo era restaurar o amor do povo a Deus, essa aproximação de Deus com o povo. E aí a construção do templo, e seria isto aí. Versículo-chave, 1º Crônicas, capítulo 14 e versículo 2. Este é o versículo-chave. Vamos ler aqui. 1º Crônicas, capítulo 14 e versículo de número 2. Que diz assim: entendeu Davi que o Senhor o tinha confirmado rei sobre Israel e que o seu reino se tinha exaltado muito por amor do seu povo Israel. Então, uma confirmação aqui desses fatos. Versículo-chave. Destaque. O destaque principal aqui no livro de 1º Crônicas são Davi e Salomão, que acontece até uma repetição aqui da história. Livro de Samuel, Reis e Crônicas têm muitos em comum entre si, porque eles relatam a história e até uma repetição da história, de fatos, né, que vai desde Josué, sucessor de Moisés, até Esdra, o sumo sacerdote Esdra. Final também evidente do século V. Bom, aí tem também duas narrações dos fatos. Está registrado em 2º Samuel e 1º Crônicas. Isto também são dados importantes, duas narrações dos fatos, um mistério, e podemos dizer que foi ali em períodos diferentes, mas a história é a mesma, verídica. Isso só nos dá a entender que é um único escritor que fez isso daqui. Os demais, claro, os homens foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. O único escritor da Bíblia é o Espírito Santo de Deus. Genealogia. Nós vimos aqui que em Israel, após o repatriamento, o que aconteceu? Em Israel, o nome das famílias era comum, era uma tradição, era um costume fazer registros públicos. E aqui, com o repatriamento, foi preciso também ter as genealogias, e era um costume de Israel também, por conta da divisão das terras.
para saber quem era filho de quem, descendente de quem, por conta das terras. Então, nós vimos aqui a organização concernente ao repovoamento do país e a locação de cada família nas terras. Então, isto deu uma origem ao que? A genealogia, para saber quem era quem, filho de quem, descendente de quem. E não para ficar também se amostrando, sabendo, isso virou um costume também entre os judeus, que eles ficavam horas mais horas recitando genealogias com coisas assim que não terminavam. Eu tive o prazer, em um determinado lugar, de ver um certo mensageiro, por ética aqui, claro, evidente, não lembro nem o nome, mas se eu lembrasse também não poderia falar. Toda a pregação dele, que durou em torno de 40 minutos, foi recitando genealogia. Então não era para isso. O objetivo aqui era que o povo estava saindo de um cativeiro, precisava desses registros, a genealogia era necessária para saber aquele cidadão, aquela personagem, de onde ele era, filho de quem, descendente de quem. Uma justificativa, claro, evidente, plausível. E livro de 2 Crônicas, da mesma forma, de igual forma, o autor, segundo a tradição hebraica, Esdras, escreveu o livro de 2 Crônicas, mesma data, 430, por volta dessa data, 430, século V. Mas os fatos se deu no século IX. Propósito: restaurar a espiritualidade dos judeus. Restaurar a espiritualidade dos judeus. Aí nós vimos com isso o versículo-chave, que é 2 Crônicas 7, segundo livro de Crônicas 7:14. Vamos ler, segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então isso aqui está dizendo o quê para o povo de Israel? Restauração, aproximação com o Senhor Deus. Porque eles já haviam sofrido em Babilônia, na Síria, por toda parte. Eles tinham sofrido. Mas agora o Senhor Deus fala com eles. Se o meu povo, que povo é esse? Israel, que se chama pelo meu nome, nome do Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, se humilhar e orar, isso eles tinham aprendido. Eles foram humilhados, aí aprenderam, se envolveram na idolatria, aprenderam ainda mais que não deveriam ter ídolos. E aprenderam esta lição de uma forma muito tremenda. Destaque. Quais são os destaques desse livro? Sim, o destaque desse livro, a princípio, é o rei Roboão, que era rei de Judá. Por que não Jeroboão I, certo? Que foi rei de Israel? Porque aqui tem uns atos proféticos. Roboão, filho de Davi, olha a linhagem de Davi dando sequência aí. Logo em seguida nós temos o templo, que foi sucateado, que foi roubado por Nabucodonosor. E nós vimos também que o rei Senaqueribe, quando invadiu, sitiou as cidades vizinhas de Jerusalém, Ezequias arrancou até ouro do templo para entregar. Então ele já estava sendo sucateado já há um tempo.
Então é um ato profético. E Jerusalém, a Jerusalém que é um protótipo da Jerusalém celestial. Ela é um tipo da Jerusalém celestial. Aí não podia ser a Síria. Então tem todo uns quesitos aqui espirituais. E daí eu já vou relembrar aqui as levas, mas trago um dado importante. Não querendo ser prolixo, mas trazendo aqui uns dados importantes para vocês aqui. Nessa parte, nós vimos aqui do repatriamento. Olha, o reino de Israel, que é o reino do norte, ele também teve duas levas. 734, a primeira, com o rei Tigrat-Pileser III, e a segunda leva 721, com o rei Zargão II. Teve também essas duas levas. Mas por que não é citada? Porque o foco é o reino de Judá, Jerusalém. Por isso que o reino de Judá, o reino do sul, é contado aí as três levas, 606, 597 e 587. Todas essas três levas aconteceu com ordem do Nabucodonosor, por Nabucodonosor, e tendo o seu chefe, o capitão da guarda ali, ou general da guarda, Nebuzaradã, que levou o povo. O repatriamento. Zorobabel e Josué, em 536, fez a primeira leva. Esdras, em 457, fez a segunda leva. Neemias, em 445, fez a terceira leva. Então, olha a situação do mundo neste período. Babilônia dominava o mundo neste período, de 606 a 536. Babilônia dominou o mundo por 70 anos, exatamente o período que o reino de Judá, o reino do sul, foi levado para a Babilônia. Por quê? Porque isso tem um sentido espiritual muito forte. E era 70 anos o cativeiro conforme a profecia de Jeremias, que Deus revelou a Jeremias. Então, no ano 535, a Pérsia subjugou a Babilônia. A Pérsia vence a Média e forma um único domínio. Olha como é que acontecem as coisas. Tudo, Deus está no controle. E Ciro, o primeiro governante persa, ele proclama o repatriamento dos judeus. Ele proclama o repatriamento dos judeus e, com isso, aconteceu aí a primeira, a segunda, a terceira leva. E esse rei também, ele proclama não só o repatriamento de Israel, mas também a restauração do país de Israel. O país de Israel foi restaurado. Mas não é porque o rei é bonzinho, não. É porque tudo é propósito de Deus. Neste período, o reino do sul, reino de Judá, ele chamava província de Judá. Está escrito em Esdras capítulo 5, versículo 8. Neste ponto, nesse período. Então, sendo assim, vimos que tudo é providência de Deus, tudo está sob o controle, sobre as ordenanças do Senhor Deus. Ele tem toda a autoridade, todo o poder para agir na terra como ele quer, como bem ele entende, porque ele é Senhor dos senhores. Meus amados, aqui terminamos a conclusão de 1
Crônicas e 2 Crônicas. E quero deixar aqui uma resenha para vocês sobre os juízes. E peço para vocês, eu vou citar, não vou ler só um pouco das referências aqui, e não vou citar todas as referências, até porque o tempo não dá para isso. Mas eu gostaria de falar o seguinte a vocês. Os juízes de Israel, nós vimos aqui a Bíblia Thompson, ela diz assim, que são 14 juízes. Começa assim na página, Bíblia Thompson, que é uma Bíblia de estudos e que tem um nome aí de fidelidade à palavra de Deus, né? Fidelidade aos escritos originais. Então, isso está na página 1391 da Bíblia Thompson, que diz assim, a história de Israel durante os tempos dos 14 juízes. 14 juízes. Bíblia do Obreiro, a versão Almeida, revista e corrigida. Olha só, o povo de Israel foi governado por estes juízes. E aí você pode ver, né, no dicionário lá da Bíblia do Obreiro, né, Almeida, revista e corrigida, você vai ver lá na página 1574, aí conta lá 16 juízes. E aí, às vezes, há uma briga aí entre 13, 14, 16, 18, né? E você pode ver que isso não é tão interessante. A briga não. Mas você pode observar, são ângulos de vista e de ponto de vista de interpretação também que difere um pouco. Olha, está errado isso aqui? Ora, não está. Porque se você for colocar aqui de Otiniel até Samuel, vão dar exatamente 14 juízes. Eu vou passar as referências para você procurar aí na sua Bíblia. Olha aqui. Otiniel, primeiro juiz, está em Juízes 3:9. Eude, o segundo juiz, está em Juízes 3:15. Sangá, o terceiro juiz, está em Juízes 3:31. Débora foi a juíza, a única juíza aí, está em Juízes 44, Juízes 4, verso 4. O quarto juiz aí. Gideão é o quinto juiz, está em Juízes 8, 33. Tola foi o sexto juiz, está em Juízes 10, 1 e 2. Jair foi o sétimo juiz, está em Juízes 10, 3. Jefité foi o oitavo juiz, está em Juízes 12, 7. Ibizan foi o nono juiz, está em Juízes 12, 8. Elon foi o décimo juiz, está em Juízes 12, 11. Abidom foi o 11º juiz, está em Juízes 12, 13. Sansão foi o 11º juiz, está em Juízes 16, 29, 30 e 31. Capítulo 16, versículo 29, versículo 30 e 31, onde narra a morte de Sansão. Eli, o 13º juiz, está escrito em 1 Samuel, capítulo 4, verso 18. Samuel foi o 14º juiz. Está escrito em 1 Samuel 7, versículo 15. E 25:1, onde narra o falecimento, a morte do profeta Samuel. Agora, observe bem. Quando falamos, ou a Bíblia fala, ou pergunta quantos juízes julgaram sobre Israel, você
deve tomar cuidado, porque Moisés entra como juiz e Josué também entra como juiz. Porque Josué, ele foi o quê? Ele foi sucessor de Moisés. Então vamos ler essas referências, pelo menos essa aqui, Gênesis 18 e versículo 25. Nós vamos voltar um pouco aqui, vamos ver a história que desce 3 anjos, e um é o anjo do Senhor para falar com Abraão. Aí, Abraão, ali tem toda uma conversa, e 2 anjos vão para subjugar Sodoma e Gomorra, e um fica conversando com Abraão. E ali Abraão ora, intercede pelos justos que tinham na cidade. E ali eles têm uma conversa. No capítulo 18 de Gênesis, versículo 25, bem no finalzinho, ora aqui Abraão dizendo: não fará justiça o juiz de toda a terra. Não fará justiça o juiz de toda a terra. Quem é o juiz de toda a terra? O Senhor Jeová. O Senhor Jeová é o juiz de toda a terra. Agora, o que era Moisés para o povo? Era um governante? Moisés, ele era um juiz? Ele era para o povo como um Deus? Mas não se colocou em momento nenhum em lugar de Deus. Mas ele era para o povo como um Deus. E ele julgou o povo, porque ele tinha a palavra de Deus. Deus falava com ele e ele transmitia ao povo. Êxodo capítulo 18, verso 13. Por favor, anote aí. Olha aqui, Êxodo capítulo 18, verso 13. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Então ele julgava o povo. Então, quando fala juízes sobre Israel, Moisés foi um juiz, Josué também foi um juiz. Até que Jetro falou para ele: olha, não é bom que você faça assim, põe chefes de 1.000, de 100, de 50, de 10, que julgue, e as causas mais pesadas venham até você, as mais difíceis, venham a você. Ele ouviu, deu ouvido a seu sogro. Agora, Josué, Deuteronômio 31, 14, está bem próximo aqui, Deuteronômio capítulo 31 e versículo 14, que diz assim, Deuteronômio 31, 14. Disse o Senhor a Moisés: ora, está próximo o dia da tua morte, chama a Josué e apresentai-vos na tenda da congregação para que eu lhe dê ordens. Assim Moisés e Josué foram e se apresentaram na tenda da congregação. Este aqui era o auxiliar de Moisés. Era o que estava a serviço, ao pé, ajudando Moisés, servo de Deus, que substituiu Moisés depois por ordem de Deus. Deus é que escolheu ele. Vamos ver aqui agora. Agora, Deus falando com Josué, porque Moisés já era morto. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa-te este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Está vendo? Deus agora está falando com Josué. Então, se você for contar esses 14 aqui que eu falei, e as referências estão aí, da 14, Josué e Moisés e Josué dão 16. Mas existe alguns que colocam também só os juízes daquele período, que começa com Otiniel e termina em Samuel. Também são 14. Não estão errados. Né? Até Josué. Josué, o sacerdote, o sumo sacerdote, filho de Jeozadaque, está em Zacarias capítulo 6,
11. Este é o sumo sacerdote. Olha, Josué, filho de Num, e que é o sucessor de Moisés. E no século XV e no século V, o sumo sacerdote Josué, que agora Deus chama ele e diz que ele é um juiz que vai julgar sobre o povo. Observe bem. Então, temos que tomar cuidado com o período que vai de Otiniel até Samuel, que são 14 juízes. Os outros podem até ser considerados como juízes, mas não são deste período. Deus abençoe e a paz do Senhor a todos.